Olá, queridos, a paz de Cristo. Nós estamos aqui hoje para estar mostrando para vocês agora a lição de número 3 sobre hermenêutica bíblica, dessa incrível obra da Central Gospel, da editora Central Gospel, Pilares da Teologia Prática, uma incrível obra literária e teológica que essa editora está proporcionando para a gente. E aqui nessa passagem de Atos capítulo 8, versículo 26 e 35, é o texto bíblico básico que o autor, pastor Gilmar Vieira Chaves, traz para a gente. E o texto áureo se encontra em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Quando a gente fala sobre hermenêutica, é importante ressaltar que esse termo hermenêutica vem, na verdade, de um texto derivado grego que é Hermes, que era um mensageiro, alguém que interpretava a mensagem dos deuses da mitologia grega para os homens daquela época, daquele contexto onde as pessoas precisavam ter instruções de interpretação da passagem dos deuses para os homens. Então, é desse contexto que vem esse texto sobre hermenêutica. E aqui, quando a gente fala sobre hermenêutica bíblica, tem alguns métodos, tem algumas práticas e algumas situações que nós vamos expor aqui hoje para você criar em você uma expectativa para essa lição. Quando a gente fala sobre hermenêutica, existe aqui também a hermenêutica prática. E existem algumas aplicações, por exemplo, quando a gente fala de hermenêutica, tem primeiro a aplicação primária. A aplicação primária é aquela que pode ser aplicada somente para o contexto em que foi escrito. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, existem ali os códigos cíveis, sociais, religiosos, para aquela nação de Israel, que dizem apenas a respeito daquela época. Então, a aplicação primária, ela não se condiz para a aplicação nossa nos dias atuais. É apenas para a atuação e a aplicação daquele contexto histórico. Indo um pouco mais adiante, nós podemos falar também sobre a aplicação secundária, que ela diz respeito a todos os seres humanos de forma atemporal, ou seja, de todas as épocas. Por exemplo, na Bíblia, quando nós temos ensinos das Escrituras relacionadas às doutrinas de Deus, doutrina do inferno, salvação, pecado, quando a gente fala sobre céu, sobre diabo, isso tudo tem aplicações atemporais, que vêm tanto do contexto bíblico, histórico, passado, que nós podemos pegar e aplicar para o nosso contexto hoje também. Quando a gente fala também sobre a aplicação profética. A aplicação profética, na hermenêutica, diz respeito ao cumprimento futuro do texto bíblico. Por exemplo, em Atos capítulo 2, a descida de Pentecostes, nós vemos o avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia. E nós cremos também que vem um tempo de avivamento para a nossa nação. E isso é uma aplicação hermenêutica profética, de tempos passados, que se aplicam profeticamente para os nossos tempos de hoje. Um pouco mais adiante, nós temos as regras da interpretação bíblica, da hermenêutica. Antes da primeira regra, existe a regra de ouro, que nós chamamos de regra áurea da hermenêutica, que é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isso é um conceito básico que todos nós precisamos saber e estar sempre em nossos corações sobre isso. E caminhando, por exemplo, a primeira regra da hermenêutica é muito importante. E é interessante falar que sempre que é possível, é necessário tomar as palavras com seu sentido usual, popular e comum. Por exemplo, em Gênesis capítulo 6, versículo 12, a palavra carne. A linguagem usual dessa palavra, nesse texto, se refere ao ser humano. Já em Romanos capítulo 8, versículo 4, a mesma palavra carne, ela tem um outro sentido na linguagem usual, que nesse texto significa natureza pecaminosa. Então, é importante sempre estar usando e interpretando o sentido usual, popular e comum da palavra.
A segunda regra da hermenêutica, por exemplo, sempre que possível, é importante tomar as palavras no sentido indicado, agora pelo conjunto da frase. Exemplo, Romanos capítulo 13, versículo 11. A palavra utilizada nesse conjunto da frase, salvação. A linguagem usual dessa palavra no conjunto dessa frase fala sobre salvação eterna. Isso Romanos capítulo 13, versículo 11. Agora, já lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 2, a mesma palavra salvação, nesse texto, está relacionada a livramento físico. Então, as regras da hermenêutica para uma boa interpretação, elas usam o sentido usual da palavra e usam também o conjunto da palavra dentro da frase. Uma outra regra muito importante também, na regra da hermenêutica, é sempre consultar o contexto. Tem uma frase muito conhecida que fala que todo texto sem contexto é pretexto para uma heresia. Por exemplo, é importante ressaltar a importância da terceira regra da hermenêutica. Atos capítulo 5, versículo 29, como exemplo para você. Diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando a gente pega esse texto fora do contexto, sem aplicar essa terceira regra da hermenêutica, esse texto pode servir de base para a desobediência às autoridades, se a gente isolar do contexto. Porque, nesse caso, a obediência às autoridades está confrontando com a palavra de Deus. Então, eis aqui a terceira regra da hermenêutica, que é muito importante. A gente está analisando o contexto naquele texto e independente, para isso não gerar um pretexto de heresia para você. Então, a hermenêutica tem seus princípios, tem também as suas regras. Então, a hermenêutica são técnicas, princípios que nós utilizamos para a interpretação da nossa Bíblia Sagrada. Um outro ponto importante, agora que o autor coloca no tópico 2 da lição, é que, de modo geral, a hermenêutica é entendida como a arte de interpretar os livros sagrados e os textos antigos. A regra básica da hermenêutica é quem está falando, para quem está falando, para que tempo está se falando e em que sentido está se falando. É importante falar que nós estamos interpretando aqui não é apenas um livro qualquer. Nós estamos falando sobre hermenêutica bíblica. E o Billy Graham, saudoso pastor Billy Graham, ele tem uma frase que ele afirma: a Bíblia é mais atual do que o jornal que sairá amanhã. Então, todas as vezes que nós aplicamos essas regras, que nós falamos sobre isso, é sempre importante falar que a responsabilidade de fazer uma hermenêutica bíblica é que você está interpretando uma escritura que é uma escritura sagrada. Que esses métodos, essas regras e esses princípios da hermenêutica possam abençoar a sua vida e que gere expectativa em você em adquirir essa obra em nome de Jesus. Deus te abençoe.